Olá, galerinha! Muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam me assistindo. Muito bom ter vocês por cá mais uma vez. E hoje estaremos lendo os capítulos 9 dos livros que vocês já sabem: Gênesis, Mateus, Esdras e Atos dos Apóstolos. Então, vamos deixar já a nossa Bíblia aí aberta, no capítulo 9 de cada um deles, para que a gente possa ler logo após a oração. Vamos falar com o Senhor antes disso? Então oremos. Pai amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos e te rendemos graças, Santo Deus, por mais esse dia, por mais uma semana, Deus, em que damos continuidade à leitura da tua palavra. Muito obrigada por até aqui o Senhor ter nos ajudado, estar nos abençoando e nos mantendo, ó Deus, constantes quanto à leitura da tua palavra. Fala conosco, nos ensina mais a respeito de ti, nos ajuda a estarmos atentos. Vem repreendendo aquilo que nos tira o foco ou que porventura nos impeça, Deus eterno, de aprender mais de ti. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 9 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhe dou todas as coisas. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, e todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida do seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves quanto os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé. A partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem e Canaã, que lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem. E Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Capítulo 9 do livro de Mateus.
Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. E, estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas se põe o vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha morreu agora mesmo, mas venha pôr a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando, tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara.
capítulo 9 do livro de Esdras. Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo. A chegada do pessoal em Jerusalém, né? Quando os exilados voltaram do cativeiro. Acabadas essas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como os seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos desta terra. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgado, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças e a nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis das outras terras. À espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão. Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia para servirmos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse, é terra impura, por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que, na sua corrupção, eles encheram a terra e de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desse povo, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra, e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras, e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com povos que praticam essas abominações? Não te indignarás contra nós ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Que diz: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, a aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto ao mal que tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar, mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lídia e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Seu nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: Não se demore em vir até nós.
Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles os levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestido que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, levantou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da Bíblia. Aguardo vocês.